Doutor Alceu, é um prazer conhecê-lo pessoalmente. E eu gostaria de começar essa nossa entrevista para a TV Web, para a FM 103,9, dentro de uma linha de pensamento que o senhor acabou de dar em outra entrevista, falando um pouquinho sobre a história desse município que agora em setembro completa mais um ano de emancipação política. O senhor falava sobre a estrada de ferro, que começou lá na Sorocabana, em Ourinhos, passou pelo Paranapanema, chegou em Cambará em 1925 e depois ia para sentido Guaíra. Falou dos cafés, do cultivo do café, contou um pouco da história do nosso município lá nos primórdios. O pai do senhor tem uma importância muito grande dentro da história do município de Cambará. Eu gostaria só que o senhor relembrasse para a gente só um pouquinho da história do pai do senhor aqui no nosso município, que inclusive foi candidato a prefeito em Cambará, lá nos áureos tempos da década de 40. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro eu quero cumprimentar os espectadores desta oportunidade que eu tenho de chegar nos seus ouvidos e nos seus olhos, bem como da rádio, somente nos ouvidos. Vai aqui um abraço meu a todos e o agradecimento pela oportunidade de trazer algumas lembranças. Realmente o meu pai, ele viveu Cambará. Ele não nasceu aqui, ele nasceu em Minas, mas ele veio muito pequenininho para cá. O meu avô, Antimo Vezoso, que foi o responsável pela primeira praça, onde hoje é a nossa praça. O meu avô foi contratado pelo prefeito daquela época para fazer as primeiras linhas, as primeiras avenidas da nossa praça. E foi ele que estabeleceu aquele sistema de 8 entradas e no centro um coreto. Isso foi ideia do meu avô, Antimo Vezoso. Meu pai toda a vida morou aqui em Cambará. Ele casou-se em Cambará com minha mãe, Angelina Risse Vezoso, e toda a vida do casal se resume numa palavra: Cambará. Aqui eles construíram a sua família, 4 filhos. Aqui eles construíram um pecúlio, construíram a fábrica de esquadrias São José, que fabricava móveis e esquadrias de uma maneira geral. E na rua, que naquele tempo chamava-se Rua Sadina Qued, e posteriormente foi mudada para Monsenhor João Belchior. E ele, no número 525, que tinha a oficina do meu pai, que era uma oficina muito grande, pelos fundos saía na casa que naquela época chamava-se Siqueira Campos, número 448, e que depois, hoje, com muita justiça, foi mudado para Otávio Rodrigues Ferreira. O meu pai exerceu muita atividade aqui. Ele era um político nato. Ele, ainda recentemente, o Carlos Iaspini, o Bipo, ele escreveu uma crônica muito interessante perguntando quem foi o verdadeiro prefeito de Cambará. E eu li, gostei muito, conversei com o Carlos, com o Bipo, e depois o cumprimentei, porque de fato tudo que ele diz lá é verdade. O meu pai se dedicou a construir todos os equipamentos que foram possíveis pelo governo do Estado, com um esforço incomum, muitas vezes com prejuízos fortes, mas ele manteve isto tudo.